Salve, turma boa! Semana de 1º a 8 de novembro de 2023. Algumas considerações iniciais. Me perdoem se eu tossi um pouco, eu não estou gripado nem com Covid, já fiz os exames, até porque me vacinei, sempre me vacino, então, mas vou tossir um pouco aqui, porque falando ainda a coisa piora. Segundo, ficou encavalado um pouco, as aulas vão ficar encavaladas porque teve o feriado e a equipe teve que descansar, natural, né? E então vai ficar um pouco uma aula em cima da outra, mas isso não tem problema, você vai assistindo aos poucos. Eu vou fazer essa aula um pouco mais curta, porque eu já expliquei com mais detalhes todos aqueles elementos que marcam a guerra de Israel e Ucrânia. Estão votando agora no Senado Federal a reforma tributária. Eu preciso aguardar, porque ela vai voltar para a Câmara. E aí a gente, quando ela finalmente estiver concluída, tem uma aula explicando o projeto inicial, aí tem que clicar em vídeos e descer, assistir as aulas até o fim, não estudar atualidades só quando sair o edital, porque é muito assunto. Aí você acha assim, bom, o que vai sair, vai aparecer? Vai aparecer o apagão de São Paulo, vai aparecer a guerra da Ucrânia e a guerra de Israel. Gente, põe assim na cabeça, eu falo assim, é um exercício de educador, né? A gente tem que se colocar na cabeça do outro. O que o examinador pensa? O aluno que está se preparando para concurso em atualidades, ele vai focar nesses temas que estão toda hora na mídia. Como é que eu vou pegar o ponto fora da curva, aquele que é melhor, aquele que está mais atento? Eu vou pegar, porque se eu fizer uma pergunta muito óbvia sobre aquilo, todo mundo vai acertar e eu não vou conseguir avaliar todo mundo. Então não pode ficar concentrado em 3 ou 4 temas, como muitas vezes os alunos querem. Professor, diz aí o que vai cair. Né? Por isso eu falo, é assinatura premium, tendo acesso ao PDF, é a aula aqui comentada, são os livros com questões que muitas daqui, que são as beiradas, eu coloco lá, né? E tem promoção, é só entrar em contato pelo meu WhatsApp. Então é isso que é importante. Hoje eu não vou ficar, você vai ver que rapidamente, porque guerra é uma coisa que a gente tem que saber o seguinte, enquanto ela tem o seu início e o seu fim, aí a gente tem que analisar com muita veemência. No seu começo, no seu durante, é quase mais do mesmo, infelizmente, né? Você vê que as notícias não se alteram tanto, a não ser o avanço de uma tropa, recuo de outra, uma outra decisão que a gente traz aqui. Agora, uma coisa a gente sabe que uma guerra traz. A primeira coisa que uma guerra traz é a falta da verdade. Então, os dois lados fazem pronunciamentos que nós muitas vezes, não conseguimos apurar, nem nós, nem jornalistas, nem embaixadores, nem diplomatas, nem a própria ONU, se aquilo é realmente o real. Porque a primeira coisa que se perde numa guerra é a verdade. E por isso que a gente traz aqui aquilo que é concreto, sem assumir lados, condenando sempre a morte de civis, não eu, os direitos humanos, o direito humanitário, né, do qual também dou aula, da qual também tenho livros, né, e não quero ficar com muitas delongas. Vamos lá. Diogo, eu quero saber como é que eu faço para falar com você. Eu adoro verde, estão percebendo, mas não é a mesma não. Entra, manda uma mensagem no meu WhatsApp. Tá? Quero que você me ajude a me preparar para o meu edital aí, saiu da PM agora em São Paulo, 2.700 vagas, tal. Tem atualidades, o que eu estudo, tal. Quais os livros que caem, a prefeitura de tal cidade, né, manda um WhatsApp, eu te ajudo, né? Inclusive, assim, estou com bastante tempo livre, porque enfim, estou gravando. Estou com coach aí, com aluno e tal, mas tem semanas que tem mais aula do que outras, né? Essa é a semana que vai de 1 a 8 de novembro, começo por questões nacionais e já saio aqui do seu vídeo. Bom, Selic, eu sempre tenho dito, assista a aulas anteriores, não adianta ficar assistindo uma ou outra, né? Não existe aula mais importante. A taxa Selic caiu para 12,25, é o corte pela terceira vez seguida, né? Mesmo aí com esse impasse sobre a reforma tributária. Mas os números da economia têm dado isso. O que significa? Significa que
teoricamente, a inflação está sob controle. Teoricamente, né? Não está em ascensão, a taxa de desemprego é a menor dos últimos 12 anos, enfim, vem um trimestre muito bom, apesar das tragédias climáticas que vão tomar conta aí nesse segundo trimestre, nesse quarto trimestre, tá? Então acompanhar essa taxa que o Banco Central impõe, que ainda é uma das mais altas do mundo. Repito, que esse é o remédio para combater a inflação. Juros altos faz que tudo fique mais caro, a pessoa consome menos, consumindo menos, a inflação sobe menos, tá? Aliás, esse é um problema dos Estados Unidos hoje, né? Os americanos estão ganhando muito bem e há uma recuperação da economia americana e há um aumento do consumo. E esse aumento do consumo não é muito bem, estão melhorando. Está gerando uma inflação nos Estados Unidos, que manteve a sua taxa de juros em 5,5%, que essa é a média anual de todos os países. No final da aula passada, eu avisei a vocês que o Lula estava assinando o decreto da GLO, Garantia da Lei e da Ordem, que está prevista na Constituição. Você que estuda direito constitucional sabe o que significa isso, é quase que uma intervenção federal. Aí falei, água. Que ele chamou GLA do mar, né? Vai agir, e já começou a agir nessa segunda-feira, em portos e aeroportos de São Paulo e Rio. Itaguaí é um porto do Rio. Todo mundo que entra aí e sai está sendo averiguado, né? Na prática, Diogão, o que isso significa? Na prática significa que dá poder de polícia a homens do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Sendo que os homens do Exército vão ficar mais na fronteira e os homens da Marinha e da Aeronáutica vão agir mais nos portos e aeroportos, que é por onde escoa o grande movimento do tráfico de drogas aí no Brasil, né? E armas também. Não é complicado, é simplesmente uma decisão jurídica aí de colocar, depois de toda a onda de violência no Rio de Janeiro, né? Olha esse número, que é para você entender porque que o Brasil é um dos maiores emissores de gases de efeito estufa, apesar do Brasil compensar com os seus biomas aí. O Brasil tem 9 vezes mais gado e galinha do que gente. Junto com porcos, ovelhas e outros bichos, rebanhos reúne quase 2 bilhões de cabeças, além da quantidade incalculável de peixes e abelhas. É um país abençoado por Deus e bonito por natureza. Eles que produzem muito do que comemos, bebemos e vestimos. Mas a pecuária é apontada como uma grande contribuidora para o aquecimento global, né? Por quê? A pecuária é considerada um dos mais contribuintes para o aquecimento, que a produção e distribuição de alimentos foram responsáveis por 73% das emissões dos gases poluentes no Brasil. Ou seja, nós não queimamos carvão, nós não temos carros em grande quantidade produzindo como as cidades americanas e chinesas, né? Mas o metano, que é o vulgo arroto do boi, que é o ruminar dele, e o manejo dos seus dejetos, né? Porque tudo isso vira lixo orgânico que vira metano, acaba sendo aí fundamental para emitir muito gás metano, que é o gás que mais retém calor na atmosfera. Esse dado é um dado para você terem uma ideia, né? Somos 203 milhões de brasileiros e para você ter uma ideia de como a gente, quando vai estudar o aquecimento global, a gente não pode se resumir a um elemento. Nós temos que pensar o todo, a agropecuária, a indústria, o gás, enfim, né? Toda a energia solar, energia eólica, têm sido temas recorrentes em todas as provas de 2023 e será em 2024. Já já você vai entender por quê. Vamos adiante. Olha que notícia boa, nem vou ficar aqui. Escolas públicas do Ceará e de Minas Gerais ganham prêmio internacional. É a primeira vez que escolas públicas brasileiras estão entre as brasileiras. Uma escola
chamado Joaquim Bastos, em Carnaubal, no Ceará, que apoia Vidas Saudáveis, e a escola Professor Edson Pisani, de Belo Horizonte, Escola da Comunidade. Esse foi um prêmio feito o ano passado por 4 instituições que investem em educação. A Escola do Ceará adotou um projeto Adote um Aluno, ao perceber alunos ansiosos com a reabertura da sociedade após o fim das medidas isolamento social, né? A gente sabe que muita gente nunca se teve uma crise emocional tão grande no Brasil por conta aí, e os mais vulneráveis, os jovens, pobres, a periferia, são mais diagnosticados. E aí um aluno ajuda o outro. E esse prêmio e essa ação lá da Escola do Ceará rendeu-lhe o prêmio de melhor escola do mundo. E já a Escola de Minas agiu na comunidade. Ela fez um estudo do que a comunidade precisava e conseguiu, por exemplo, até criar uma linha de ônibus. Ela já saiu do espectro interno e fez a interação das famílias e da comunidade de uma favela lá de Belo Horizonte, de uma das maiores favelas, e ela saiu do âmbito escolar para uma ação mais interativa com a sociedade, que essa é a função da educação. Notícia de hoje. Estava muito preocupado com essa notícia que eu queria chamar a atenção aí para você do que eles estão chamando aí a sigla, que a prova gosta muito de sigla. O Cláudio Castro, governador do Rio, e o Flávio Dino assinaram um acordo hoje para a criação, olha quanto tempo demorou, para a criação de um comitê para enfraquecer fontes de renda do crime organizado. Ou seja, integrar tudo que há de controle de dinheiro, e hoje pela internet você consegue, entregou mais 218 viaturas, e como é que chama esse acordo? Acordo, a criação de um comitê integrado de investigação financeira e recuperação de ativos, CIFRA, com 2 Is. Então quem vai ser formado? Polícia Federal, Polícia Rodoviária, Secretaria Nacional de Segurança Pública, Secretaria da Polícia Civil e da Fazenda, Ministério Público, Ministério do Rio de Janeiro e o COAF, que controla as operações financeiras. Ora, é impossível, ou esse cara guarda o dinheiro em casa, e isso eles fazem muito, e aí tem que fazer busca e apreensão, ou ele tem que movimentar, ele tem que mandar para fora do país, ele tem que mandar para algum lugar, ele tem que comprar casas, ele tem que... E aí é compatível, é só checar os dados. Já fazem isso. Né? Agora, todo mundo trabalhando junto, era o que sempre a gente imagina. Não estou dizendo que é desse governo, você pode imaginar que o Cláudio Castro apoiou o Bolsonaro, o Flávio Dino apoiou o Lula. E a gente tem que pensar em política de Estado, não em política como ação. A gente pode até ter, você pode ter a sua opinião, eu tenho a minha, outro tem a dele, cada um que respeite a sua. Não pode confrontar, não pode levar isso para a prova ou achar que o professor está fazendo... Eu sou neutrão, estou nem aí, pode me chamar. Mas eu sei como é que são as provas, eu trabalho com isso há 20 anos, elas não querem uma participação sua, um envolvimento seu em opinativa, a não ser numa redação. Mesmo assim, com muito cuidado. Vamos lá para as rápidas, né? Eu chamei a atenção sobre um fato na aula, por isso que eu falo aula anterior. E aí, gente, olha que notícia tétrica, que notícia asquerosa. Alunos de um colégio católico do Rio de Janeiro, eu vou falar o nome, Santo Agostinho, porque é um colégio muito renomado. Eu dei aula no irmão dele, o São Luís, são pessoas sérias, são os jesuítas. Agora, não é porque a escola não tem culpa. Muitas vezes nem os pais têm culpa. Quer dizer, teriam que ter um acompanhamento melhor, né? Agora pegaram fotos de alunas no chat GBT e colocaram elas nuas e distribuíram na internet. É isso que é preciso a gente estar atento, é isso que é preciso a gente estar preocupado. Tá o educador em todo momento em contato com os alunos, para identificar esse desequilibrado que produz esse tipo de violência contra meninas.
Olha o trauma que isso pode causar numa adolescente. A Rússia definitivamente deixou o tratado global que proíbe testes nucleares. É claramente aí uma afronta aos Estados Unidos, né? Se bem que os Estados Unidos e a China nunca o ratificaram, e até hoje, né, desde 96, o único país que vem fazendo testes com mísseis sem arma nuclear dentro, só o míssil que carregaria a arma, era a Coreia do Norte. Mas a Rússia agora deixou esse tratado. Isso é aí também um anúncio para a Ucrânia, né? Dizendo que, olha, eu tenho aqui arma nuclear, olha, eu posso usar, hein? Cuidado com o que você faz. É a guerra híbrida, o jogo das narrativas. Mais de 400 crianças morrem ou ficam feridas todos os dias na faixa de Gaza, diz o Unicef. Cerca de 3.500, já passou de 4.000. Quando eu peguei a notícia eram 3.500. E aí é que eu falo. Não pode matar 1.400 civis que estavam numa rave em Israel e não pode matar criança civil. O Hamas é um grupo terrorista, na minha opinião? É. Ele usa crianças como escudo humano? Usa. Tem que ser exterminado? Tem. Mas não pode matar civil desenfreadamente. A Ucrânia denunciou o maior ataque russo desde o início do ano. Então, acho que um pouco aproveitando esse olhar voltado somente para... aliás, se gasta na guerra da Ucrânia por dia 100 milhões de dólares. 100 milhões de dólares. Desculpa, 100 milhões de reais. Por dia são os gastos, porque aí daria 500 milhões de dólares, de reais não. Tá? Então, veja essa guerra como custa caro e quanto disso poderia ser usado, por exemplo, em crises humanitárias, como nós temos no Congo, que bateu o recorde agora com 7 milhões de deslocados dentro da República Democrática do Congo, com uma guerra civil, com uma guerra do Iêmen, com as crianças em Gaza. Pela primeira vez na história, olha só, o Brasil ocupará assento no Conselho de Auditores da ONU. O ministro Bruno Dantas integrará a equipe que irá ajudar a fiscalizar contas da instituição. Então, cuidado. A ONU, ela tem um conselho de auditores que fiscalizam todo o dinheiro dela. E aí, pela primeira vez, vai ter um brasileiro integrando esse conselho. Na história, desde 45. Eu vou sair daqui. O time Brasil tem muitos motivos para comemorar os resultados obtidos nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile. Tá vendo? Estou ruim do resfriado. Foi a melhor campanha histórica brasileira, superando Lima em 2009. O Brasil ganhou mais de 200 medalhas e chegou em segundo lugar, se constituindo como segunda potência esportiva da América, perdendo, obviamente, para os Estados Unidos, né? E garantindo vagas para os Jogos Olímpicos lá de Paris o ano que vem. É uma pena que não houve uma cobertura televisiva sobre os Jogos Pan-Americanos, né? Que é um jogo que envolve todos os países da América do Norte, América Central e América do Sul. Bom, notícia é notícia, é uma loucura. Fronteira de Gaza é reaberta. Ela ficou fechada no final de semana e os brasileiros estão lá. Hoje, quando eu estou gravando, até agora não saíram da faixa de Gaza aqueles 32 brasileiros, né? Ela abriu pela primeira vez dia 1º de novembro, já foram mais de caminhões de ajuda humanitária, insuficiente. Mas tem uma notícia, hoje ela fechou de novo. Então, abriu no final de semana, foi reaberta no final de semana e fechou hoje de novo. Gente, 200 mil imóveis da Grande São Paulo seguem sem energia na terça. Hoje não é tudo isso, hoje acho que são 12 mil. 4 dias após o temporal. Enel, que é a empresa que cuida, né, que foi privatizada, prevê que trabalhos sejam concluídos até o final do dia. O prefeito de São Paulo e o governador dizem que vão hoje entrar na justiça contra a Enel porque ela não cumpriu o prazo. Ora, aqui uma pausa. Olha, o que tem minha raiva dessa história toda é que isso está se transformando numa questão política, que tem eleição ano que vem. O que tem de pai e mãe
aí de errado nessa história é uma enormidade. Desde a empresa que demitiu 35% dos seus funcionários, teve um lucro de 1 bilhão ano passado, né? Até a prefeitura que não faz o controle adequado junto com o governo do estado das árvores, a falta de enterramento das árvores, a falta de uma política de avisar as pessoas, olha, vem um temporal, vamos nos prevenir. E eu estou avisando, vai acontecer de novo, por causa do El Niño, até abril do ano que vem. Não vai ser a primeira vez. Então, é uma falta de política pública, um desrespeito. Foram mais de 120 milhões, 150 milhões de prejuízos no comércio, famílias inteiras perderam comida, e, olha, emprego, merenda escolar, um desastre. E fico pensando lá em Roraima, ficou uma semana sem energia, né? Agora, aqui é o capital financeiro, industrial, econômico do país, não pode parar tanto tempo assim. Agora, essa é uma notícia que ficou na mídia o tempo todo? Sim, especialmente em São Paulo, mas no mundo, no Brasil inteiro. Agora, não é a única que você vai dar atenção. O que vai acontecer é que vai haver uma judicialização desse episódio. E quando houver a judicialização, vamos ver como é que será pago. Amanhã será criado, através do Tratado de Brasília, a Meripol, que é uma espécie de Interpol da América. Tá? Então ela não tem uma constituição jurídica. Assim que ela tiver feita, eu vou trazer para você aqui na aula. Ou seja, uma integração dos países da América para criar uma polícia internacional aqui na América para combater o crime organizado. O cartel do México, associado ao cartel da Venezuela, enfim. O governo saiu hoje, prorrogou até segunda-feira, né? Até 11 de janeiro o prazo para que os 23 estados comecem a emitir nova Carteira Nacional de Identidade. Você não vai precisar tirar a nova RG, tem um prazo, você vai usar a sua. O que vai acontecer com o novo RG? Já falei isso, ele terá um único número, que vai ser o CPF. E não terá mais aquela coisa de nome e nome social. Fui batizado como Fernando, mas sou transgênero, quero me chamar Paula. Então, vai ter o nome que a pessoa escolher, Paula, se ela quiser, ou se ela quiser Fernando, enfim, depende de cada um. Então, já tem, acho que 11 estados que já estão emitindo essa nova carteira, que é para maior segurança. Isso acontece porque se você tivesse uma carteira em São Paulo e tirasse outra em Minas, teria um número diferente. E olha o que eu falei. El Niño durará até abril de 2024, atingindo temperaturas recordes. Não sou eu que estou falando. E a Organização Meteorológica Mundial, que diz que 2023, o ano mais quente da história em 125 anos. Bom, vamos lá para a seção Mundo. Hezbollah ataca norte de Israel. Olha, então nós estamos, o líder do Hezbollah na sexta-feira, sexta-feira foi foi dia 3. Ele fez um pronunciamento dizendo que nem vai atacar, nem que não vai atacar, mas existem aqueles atores na guerra. O Hezbollah é o grupo terrorista que tem envolvimento com o Estado libanês, bem mais forte que o Hamas, já expliquei isso em aulas anteriores, e que está trocando tiros ali no norte de Israel. O que está acontecendo? O domo de ferro, que é aquilo que intercepta o míssil, ele está sendo destruído. E aí o Hezbollah tem o poder de destruir também os centros de vigilância. Então as coisas também não estão sendo tão fáceis para Israel. A gente vê se olha de Gaza, não, mas o Iêmen está soltando, Gaza solta tiros, né? É óbvio que a guerra se concentra, mas o Hezbollah também está envolvido. E no pronunciamento, né, o Nasrallah, que é o líder, né, que faz parte do eixo da resistência, que eu também já expliquei em aulas anteriores, olhem lá as aulas que tem, são 2 aulas, que tem o símbolo da guerra, de mapa de Israel e o mapa, clica em vídeos e vai descendo.
importante, eu explico conceitualmente. Bom, eu gosto muito de imagens, né? Como é que está a guerra agora? A cidade de Gaza está totalmente cercada porque o território da faixa de Gaza já está tendo embates lá dentro. Qual é o que Israel fala? Saiam do norte e vão para o sul. Porém, Israel também ataca o sul porque tem o Hamas no sul. Mas a maior zona de conflito e destruição é na parte norte. Isso significa que dos 2 milhões de habitantes que vivem na faixa de Gaza, 1,5 milhão foram para o sul. E o combate está sendo praticamente entre os resistentes do Hamas, escondido numa rede de 500 quilômetros de túnel lá no norte, e soldados israelenses. Já morreram 80 soldados israelenses, fora os 1.400 que foram atacados naquela ferocidade lá do 7 de outubro. Bom, antissemitismo após ataque começa, né, essa coisa. Gente a atacar judeus que moram nos Estados Unidos, que moram na Europa, escolas estão colocando... A guerra está escalando nessa proporção que eu sempre me refiro, que é a proporção de agentes para fora da guerra que querem se vingar de civis. Então existe uma escola judaica no Rio de Janeiro e vai lá um cidadão que é extremista islâmico e decide jogar um coquetel molotov, acertar uma sala de aula, uma criança. Na França, que tem a maior população de islâmicos, redobrado, colocaram gradis ali para proteger os prédios aí judaicos, e aí as autoridades fizeram uma declaração: proteger a comunidade judaica, e fiscalização nas universidades, apoio à federação esportiva, combate ao antissemitismo e prender esses caras que publicam o discurso do ódio aí, né, nas redes sociais. Como essa guerra tem prazo para acabar, Diogo? Não sou mandinar, não vou arriscar, acho que vai ser longa, porque o Benjamin Netanyahu disse: olha, nós vamos controlar a faixa de Gaza até acabar com o Hamas. O que vai ser uma temeridade. Eu fiz umas manchetes aqui sobre a guerra, porque começa a ficar aí na fase de muita notícia, a guerra acontecendo, aí, né? A passagem do Rafah foi fechada hoje de novo, quarta-feira, que eu estou gravando, 6 horas da tarde. Então, com isso, os brasileiros ficam sem saber. A grande crítica é da diplomacia brasileira: qual o critério da lista para que as pessoas possam sair de Gaza, já que o Brasil está com um avião lá e diz que não vai deixar ninguém ficar no Egito. Aí, ao meu entender, ao entender do professor Diogo, uma questão de geopolítica internacional, até porque chineses não estão saindo, russos não estão saindo. O governo anterior era mais ligado ao Benjamin Netanyahu, ele é de extrema direita, o Lula é considerado de esquerda. Pode ser isso, né? Gente, e aí a Polícia Federal hoje prendeu 2 suspeitos do Hezbollah aqui no Brasil, né? Que estavam planejando ataques. Não se sabe, não vi a notícia ainda quais seriam os ataques, mas é isso. Perdão, gente, essa gripe, esse resfriado. Eles descobriram, em inteligência com a Mossad, que é a Polícia Federal, o FBI de Israel, pela internet, que tinham 2 caras aqui no Brasil preparando para atacar sinagogas, atacar escolas judaicas, museus judaicos, clubes como Hebraica. É esse o perigo da guerra. 39% dos hospitais estão fechados.
Os médicos, era que nem na Covid, escolhe qual sobrevivente qual paciente vai sobreviver. Quem tem mais chance? Desse eu cuido. Os outros, infelizmente, não tem e não tem nem anestesia. Como completou um mês da guerra, o saldo é mais de 10 mil pessoas morreram, 2.550 mulheres, pode ser que tenha uma mulher ou outra do Hamas, mas mais de 4 mil crianças, 596 idosos. Somando com os 1.400, quase 1.500 de Israel, e mais alguns que estão morrendo na Cisjordânia, nós vamos chegar quase em 12 mil mortos em um mês aí, num local que tem pouca gente. Os ministros das Relações Exteriores do G7, do grupo das 7 maiores economias do mundo, se reuniram em Tóquio e lançaram uma declaração apoiando Israel, condenando o Hamas, mas sugerindo uma pausa humanitária. Né? O que seria essa pausa humanitária? Para tentar tirar os civis, abastecer os hospitais, mas declaram apoio a Israel. Não acabou a aula, continua aí, porque agora eu parto para a questão internacional geral. Porque, como eu falei, não dá para ficar restrito a aqueles assuntos ligados somente à guerra. Países ricos reduziram a ajuda financeira para os países pobres enfrentarem as mudanças climáticas. Eu estou muito preocupado, exatamente porque eu tive problemas para trabalhar, né? Entrar em contato com escola, colegas que sofreram, alunos que não conseguiam conversar com a gente. Então, a gente está chegando na gente. Né? Olha aí, nuvens de poeira em Manaus, aí hoje choveu, o que aconteceu no sul. Assim, é um episódio atrás do outro. E aí você reduz, em 2021, a ajuda foi de 21 bilhões. A ONU diz que países mais pobres estão planejando 10 vezes para se adaptar. Porque o que acontece? Eles, historicamente, que produziram mais gases de efeito estufa, produzem catástrofes climáticas em países pobres que não têm como se defender. Aliás, houve um grande terremoto aí no Nepal, matando centenas de pessoas. E aí é necessário que vamos aguardar, porque tem aí a COP, que será feita no Emirados Árabes, e a grande discussão é exatamente essa ajuda. Vamos ver se a guerra permitirá isso. Vocês vão lá para discutir o clima, né? Gente, essa semana viralizou uma mulher, uma grotesca, aí agredindo brasileiros em Portugal. Muitos brasileiros migraram para Portugal, estão sofrendo um outro tipo de perseguição, né? Até levou o Flávio Dino a falar assim, então tá bom, devolve todo o ouro que vocês roubaram da gente. Ela falou que brasileiros estavam invadindo, acho que todo mundo viu esse vídeo dessa portuguesa ignorante. Porém, por outro lado, olha que loucura, Serviço de Inteligência identifica 1.000 membros de facção brasileira atuando em Portugal. Cerca de 20 criminosos ligados ao grupo estariam detidos em cadeias do país. Eu me nego a falar o nome do grupo, mas todo mundo sabe que é um grupo aqui de São Paulo, porque é exatamente em Portugal, alegando que tem o passaporte livre, que eles se instalam 1.000 criminosos. Então, o crime organizado não está, por isso que tem que juntar forças internacionais, fazer a Maripol, por isso que tem que juntar oposição em situação, para criar uma rede de identificar que esses braços armados, eles estão na Europa, porque lá eles são os receptores da droga que sai dos portos e aeroportos brasileiros. Daí o porquê da GLO do mar. Mas isso não justifica o que estão fazendo com brasileiros em universidades. Isto é uma perseguição, isso é racismo, não é mais cabível no mundo de hoje. Chega da violência contra mulheres, que foi tema da redação do Enem, eu tenho dito aqui na aula. Ok, você está dando aula para concurso público, mas se está no Enem, é porque está na notícia, é porque está na aula.
Eu não suporto imaginar, que meu nome é Diogo Manuel Santos da Silva, meus dois avós são portugueses, pai de pai, pai de mãe, vieram para o Brasil, ajudaram a construir esse país, né? Agora, brasileiros que vão para lá trabalhar, e nós, que historicamente fomos vilipendiados pelos portugueses, agora somos tratados dessa forma. Ora, não existe fronteira, a gente tem que tratar todo mundo como igual. Não é uma nação, uma etnia, um gênero, uma raça que vai nos fazer diferentes. Esse aliás, é o artigo número 1 ou 2 da DUD, Declaração Universal de Direitos Humanos. Tudo bem, aqui é uma notícia sobre o crime organizado. Ainda em Portugal, o primeiro-ministro que estava lá, o que mais governou Portugal, António Costa, de esquerda, isso que é legal, né? A Procuradoria-Geral da República apurou que o primeiro-ministro favoreceu empresas de lítio e de hidrogênio verde. Ou seja, aquela velha história de produzir aí, como fala? Editais beneficiando. Ele foi lá, entregou o cargo, porque existe um presidente e um primeiro-ministro, né? O presidente representa o Estado, o primeiro-ministro representa o governo. Agora, enquanto não se convoca uma nova eleição, ele continua governando Portugal, mas deverá aí o Rebelo, que é o presidente, o parlamento decidir um novo ministro. Houve a denúncia de corrupção, o cara já falou, bom, entrega o cargo. Aqui no Brasil, não, é mentira, narrativa, não sei o quê. Essa é a diferença entre políticas democráticas e não. Pessoal, começo a falar agora aí um pouco do nosso projeto Atualidades, que abarca, assim, tenho muito preocupado que vocês não curtem, like é muito importante pra gente, né? Porque é assim que os algoritmos aí do YouTube veem a coisa. E esse é um projeto de longo prazo. Atualidades são sempre 6 meses a 1 ano, até 2 anos que eles perguntam. E eu tenho o complemento, que é a aula aqui, assinatura premium, num precinho supimpa, né? E o livro de questões, que é um trabalho pessoal meu que eu conheço que é único. Porque eu não fico pegando questões que só caem em prova. Eu tento adivinhar aquilo que vai cair. E graças a Deus tem dado certo. E a gente tem livros aí, né? Desde 2021. Então, esses são os livros 10, 11 e 12. E aí você tem um período em que onde eu pego os temas nacionais, são questões que eu crio, coloco uma ou outra aí, né? Estou fazendo 16, esse é o último que saiu, eu acho que cada um fica sempre melhor que o outro, que eu vou pegando a manha de fazer as questões e tal, e temos gabaritado aí, o cara fala, professor, estava no seu livro, professor, estava no seu livro, a gente recebe isso toda semana, não é para ser cabotino, mas é porque dá um trabalho louco construir esses livros. Aí já estou no 15, fazendo 16, que deve ficar pronto lá comecinho de dezembro, tá? Porque a guerra está ocupando muito o noticiário. Diogo, como é que eu faço para adquirir esses livros? Entre em contato comigo no WhatsApp. Eu mando um PDF. Quanto custa cada exemplar? Uma Heineken, 25. Ah, eu quero, mas o período seu aí de 45 dias é pouco, eu preciso de mais. Ok, eu te faço um desconto. Você levar lá 3, eu te faço R$80 e te dou 5. Te dou 2 a mais. Você fica com 500 questões de atualidades para treinar em PDF pelo WhatsApp. É via Pix, né? Só não pode repassar para os outros, não pode ser rateio, que isso é crime de direitos autorais, né? Mas tá aí, pessoal. É um material super bacana. Não é que sou eu que faço, não, mas é porque a gente, imagina, 15 livros, né? Eu acho que eu começo a zerar no final aí eu vou começar do 1 de novo já em 2024, porque senão vai ficar, daqui a pouco vai ter 30 livros aí e o aluno se perde um pouco. Por isso eu coloco a data de que eu faço 50 de Brasil e 50 de mundo. Pra você ter uma ideia, cada livro desse tem 100 páginas.
tá? É uma reciprocidade. Diogo, fica aí. Manda o WhatsApp, daqui a pouco já vou ligar, né, meu WhatsApp, e a gente conversa, eu ajudo você a analisar o seu edital, indico, não é o que eu quero ganhar, não, olha, eu acho que se para você, se você comprar 2 vai ser o ideal, te faço um desconto, faço 40. A gente negocia, tá? Porque não existe no mercado. Deixo aqui para quem está assistindo pela primeira vez também os endereços e a assinatura premium, e é impressionante, eu fico impressionado com o Cristiano. Eu falo assim, pô, minha academia aula, tá lá embaixo, tanto vídeo de aula que ele coloca gratuito e deixa para vocês assistirem dos melhores professores aqui de São Paulo e do Brasil, porque ele não tem professor só de São Paulo. E o Vencendo é muito especialista em prefeituras, mas ele tem aulas para atualidades, por exemplo, pega concursos do Brasil todo. Divulga o Vencendo, divulga o nosso trabalho, dá um like, dá uma curtida aí e vamos em frente. E contem com a gente, dia 15, mesmo sendo feriado, eu vou estar aqui novamente gravando, espero melhor dessa resfriado. Muito obrigado por mais uma semana, pela força, conto muito com a sua divulgação, isso é fundamental, a internet é isso, né? Aqui a gente precisa de vocês, sem vocês a gente não é nada, senão a gente acaba e aí você também fica sem material, tá bom? Valeu, pessoal, assistam aulas anteriores, até semana que vem e paz no mundo.